Queridos filhos e filhas, o Fé em Debate de hoje é Pergunta e Responderemos. O Fé em Debate quer esclarecer dúvidas e ajudar você a viver melhor a fé. Padre, mas é tão bobinha a minha pergunta, não existe pergunta boba. Toda pergunta é importante. Toda dúvida tem que ser esclarecida. Quais são as perguntas de hoje? Vieram duas perguntas, padre, do mesmo assunto. Uma de Fernanda do Moarama, e elas perguntam como o mundo foi povoado se eram só Adão e Eva. Por acaso os filhos casaram entre si? Veja, é a Fernanda de Moarama. Eu entendo essa pergunta porque nós temos uma visão. Olha, a resposta seja entendida completa, compreendeu? Como o mundo pode ser povoado se era um só homem, Adão, uma só mulher, Eva? Por quê? A pergunta dele é assim: se os dois tiveram filhos, como é que os filhos de Adão e Eva puderam, então era incesto? Qual é o princípio da criação? O princípio é: Deus fez o homem e a mulher. Quem criou o mundo? Essa é a pergunta. Para você, quem criou o mundo? Deus. Quem criou a natureza? Deus. Os detalhes da criação não na Bíblia estão sendo colocados na forma para ressaltar que Deus criou o homem e a mulher. Porém, você viu que recentemente a igreja ela reconheceu a teoria de Darwin, a teoria evolucionista. Mas isso, gente, eu tenho falado nas minhas homilias, tenho falado, fé e ciência caminham juntos. Padre, mas não caminha junto, porque se a Bíblia está certa, Darwin está errado. Porque na Bíblia tem a teoria criacionista. O que é essa teoria criacionista? Deus criou. Darwin fala que os seres evoluíram. Não há contraposição. Respondendo tua pergunta, filha, que você vai falar que eu não respondi. Adão era uma ou é o nome da coletividade dos homens? Eva é uma mulher ou a coletividade do gênero feminino? Padre, eu vou perder minha fé por tão pouco. Não vamos aqui, meus irmãos. O importante é que Deus criou. Até se do macaco evoluiu para o homem, eu não vejo problema, porque em algum momento houve uma intervenção externa, o dedo de Deus que Jesus falava no Evangelho de ontem. O dedo de Deus que fez a evolução. Para mim é muito tranquilo. Essa casuística da Fernanda de Moarama é compreensível, mas ela não contrapõe a fé. Neuza, tudo bem, querida? Tudo. Você fala de onde? Eu falo de 2 de Junho, Paraná. Qual a sua pergunta, Neuza? Padre, eu quero perguntar assim, eu não posso engravidar por meios naturais. Eu fiz uma fertilização in vitro ano passado e com 6 meses uma das bolsas rompeu, eu tive gemelar, Certo. uma gravidez de gêmeos. E a bolsa rompeu, porque descobriram que eu não tinha um rim. E então, eu quero perguntar, padre, eu queria fazer de novo, mas estou com muito medo, né? Eu queria saber o que a igreja acha disso. Perfeito. A questão, respondendo à questão, Neuza, o problema da fertilização in vitro é o seguinte: o problema, você sabe que quando há uma fertilização, uma tentativa de fertilizar, existe aqueles que são descartados, não são? Alô? Alô? Uns dão certo, outros... Estou ouvindo muito, padre, muito bem. E o que eu estou te dizendo é que a fertilização, inseminação artificial é um problema, porque alguns dão certo e são transplantados, são colocados no útero da mãe.
e outros são descartados. A igreja ainda insiste no método natural. No método natural da concepção. Respondendo, já que você mal está conseguindo me ouvir. Rose, Oi, padre. Deus abençoe. Vamos lá, qual a pergunta? Ah, sim, padre, eu quero saber. Eu sempre sonho com a imagem de Nossa Senhora. É sempre com foto, ou com a imagem dela mesmo, ou com a imagem mesmo de Jesus juntos. Vira e mexe, eu tenho esse tipo de sonho. Essa noite mesmo que passou, eu tive um sonho com ela assim. Eu quero saber, padre, como que a igreja vê assim esse sonho que a gente tem? Bom, primeiro, eu vou te responder. Eu parto do princípio. Sonhos podem ser reveladores? Podem, mas na grande maioria, eles são os resquícios de um dia. Repito, os sonhos podem ser reveladores? Podem, mas na maioria, eles são resquícios de um dia. Desculpe, quem entende de computador vai compreender. Quando a gente mexe no computador, existe a lixeira. A lixeira é tudo aquilo que a gente acaba ficando um tempo no monitor, que o próprio computador faz um backup e joga para a lixeira. A princípio, o sonho é isso. Porém, biblicamente, Deus, para José, Maria, falou em sonho. Mas, num primeiro momento, o sonho são resquícios de pensamentos, de emoções, de sentimentos que vieram durante o dia. Aí você vai falar, mas eu tive um sonho com Nossa Senhora, louvado seja Deus. A pergunta é, o que ela quis me dizer? Qual o momento que eu vivi? A amada de Deus, lá de Fortaleza, Ceará, está perguntando agora o que significa perdoar. Padre, perdoar significa esquecer tudo que foi feito contra você, como esquecer uma traição? Amada de Deus de Fortaleza, que está perguntando agora. Perdoar significa, eu não cultivarei a mágoa. Eu não cultivarei as lembranças. Não é esquecer. O esquecimento vai acontecer naturalmente no processo. Mas no primeiro momento eu tomo a decisão de não desejar vingança. Esse é o primeiro passo do perdão. Eu rezo para a pessoa para que ela se dê bem. Tanto que Nosso Senhor diz, perdoar sempre. Amar os inimigos, não diz ter amizade com os inimigos. O perdão que Jesus pede não é só um perdão sentimento, afetivo. É primeiro um perdão efetivo. É diferente. Porque se você for esperar perdoar no esquecimento, então tomemos remédio para a amnésia, resolve tudo. Perdoar significa eu não desejo mal. Ela me fez mal, mas eu não retribuo o mal. Ela me fez sofrer, mas eu não quero que ela sofra o que eu sofri. Aquela regra clássica de ouro. Não faça aos outros o que não querem que faça a você. Entendeu, amada de Deus de Fortaleza? Claro que você vai ficar com aquele sentimento, mas você não alimenta o sentimento de dor. Você não alimenta o desejo que a pessoa pague o que ela fez. Isso é perdão. Cleusa? Tenho 40 anos, não sou batizado e gostaria muito de ser, não quero morrer pagão. Porém, sou homossexual. Posso receber o batismo? Filho de Deus, deve receber o batismo. Deve. Veja, como fazer para receber o batismo? Você vai a uma igreja, você vai para uma catequese. Agora, com 40 anos, já se trata de catequese de adulto. E se tratando de uma catequese de adulto, é uma catequese especial, mais intensa, que a igreja hoje chama de, dentro do RIC, de sacramentos da iniciação cristã. Batismo, crisma e eucaristia no mesmo dia. Para isso existe uma catequese especial. Padre, mas eu sou homossexual.
Isso não é um problema para o batismo, crisma e eucaristia. Padre, mais, a homossexualidade você vai tratar de uma outra forma. Rosa, Sua bênção, seu Deus padre. abençoe. De onde você fala? Eu falo aqui do Cajuru. Me escuta pela rádio. Sim. Evangelizar, né? Evangelizar. Qual sua pergunta, querida? Padre, eu queria saber se eu tô certa. Padre, eu acordo de noite, eu fico conversando com Deus. Abaixa seu rádio, por favor, Acordo com querida. Deus de noite. Aí, na hora de eu sair, eu faço o sinal da cruz, vou rezando na rua. Aí eu entro dentro do ônibus, eu rezo o terço inteirinho. E na volta também eu rezo o terço inteirinho. E na hora de dar folga, no meu serviço, eu fico rezando, lendo a Bíblia. Certo? Isso te incomoda, Rosa? Não. Nossa, eu me sinto super bem. Então não tem nada de errado. Respondi sua pergunta ou você ficou alguma dúvida? Não, respondeu. Respondi? Respondeu. Então tá bom, querida. Um abraço carinhoso, que Deus abençoe. Benção, padre. Deus abençoe. Você fala de onde? De Mandaguaçu, no Paraná. Um abraço. Nossa, mas é uma benção, Senhor, sabia? Que bom, Nós querida. amamos demais o Senhor, agradecemos a Deus por ter uma pessoa tão especial assim. Amém. Vânia, qual a sua pergunta, minha querida? Ô, padre, sabe o que é? Eu e o pessoal que trabalha comigo também, nós ouvimos por acaso um mesmo pastor falando de purgatório, que não existe purgatório, que purgatório é uma coisa que o católico inventou, falou a data que está no catolicismo, que não existe isso, que isso aí é uma coisa que nós inventamos. Aí nós tudo conversando lá, eu falei, vou tentar falar com o padre Reginaldo, perguntar para ele esclarecer pra gente. Olha, Vânia, tua pergunta é maravilhosa, viu? Só que eu posso deixar para responder mais para frente? Mais pra frente, mais hoje. Ah, você quer que seja hoje? Sei lá. Tá, eu respondo. Sabe por quê? Eu vou lançar... tá bom, eu vou responder, só que as respostas acabam sendo muito curtas. Só te dizendo, primeiro, purgatório existe? Se não está na Bíblia, deveria existir, mas eu vou te explicar, está em Macabeus. Primeiro, qual o destino das almas, as pessoas quando morrem? Tá me ouvindo, Vânia? Tô ouvindo. As pessoas que morrem em estado de beatitude plena com Deus, vão para o céu direto. Quem está no céu? Certeza, a Santíssima Trindade, os anjos, porque foram criados, são espíritos puros que estão diante de Deus para serviço, adorá-lo. E temos a certeza que está aquele que Jesus prometeu hoje mesmo estará comigo no paraíso. Aqueles que não estão na graça de Deus e morreram em estado grave e mortal, vão para o inferno. Porém, existem aqueles que não estão em estado de graça, mas também não estão em pecado mortal, que estão esperando entre a morte, que é o juízo particular, e como rezamos no creio, o final. Você acredita que Jesus voltará? Com certeza. Que chama-se a parousia, a segunda vinda de Jesus, quando virá para julgar vivos e mortos, não é? Então, entre a morte agora e o juízo final, essas almas acredita-se que está num estado de purgação, de purificação. Por quê? Porque elas não são, entre aspas, tão ruins o suficiente para terem optado pelo inferno, mas há muito que se libertar. Portanto, é um estado, não é um lugar, é um estado de purificação na misericórdia do Senhor. Por isso, lá em Macabeus, anote ali, 2 Macabeus, capítulo 12, está anotando? Tô. Capítulo 12. Versículo 39 a 45. Anotou? Diz o seguinte, versículo 12, trouxeram uma Bíblia para mim aqui que, pelo amor de Deus, tinha que ter uma lupa. 39 a 45, já vou ler. No dia seguinte, tá ouvindo, Vânia? Tô ouvindo. Judas e seus companheiros foram tirar os corpos dos mortos, como era necessário, para depô-los na sepultura ao lado de seus pais. Ora, sob a túnica de cada um encontravam objetos consagrados aos ídolos de Jânia, proibidos aos judeus pela lei. Todos, pois, reconheceram que fora esta a causa de sua morte. Bendizeram, pois,
a mão do seu juiz e puseram-se em oração para implorar-lhe o perdão completo do pecado cometido. O nobre Judas falou à multidão, exortando a evitar qualquer transgressão ao ver diante dos olhos o mal que havia sucedido aos que foram mortos por causa dos pecadores. Agora o versículo 43, está ouvindo? Em seguida, Judas fez uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas, que é uma moeda da época, para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados e pelo santo modo de agir na ressurreição. Compreendeu? Compreendi. Se falarem que não é bíblico, qual o texto que você vai citar? Macabeus 12, 39 a 45. Respondi. Deus te abençoe, Vânia. Cleusa? O Eduardo do Rio de Janeiro diz que tem um sentimento de amor por uma mulher casada. Isso está lhe tirando a paz e o sossego. O que ele deve fazer? De novo, por favor, Cleusa. Ele tem um sentimento de amor por uma mulher casada. Como é que é o nome dele? Eduardo. Eduardo, vou responder para você de uma forma paternal, mas firme. Os sentimentos são amorais. Você vai dizer, eu não tenho culpa, padre. Concordo com você, você não tem culpa. Alimentar o sentimento você tem. Você ter olhado, ter gostado, tudo bem. Você achar atraente é da natureza. Achá-la simpática é compreensível. Mas alimentar esse sentimento, aí reside um erro moral. Usar a expressão pelo amor de Deus é tomar o nome de Deus em vão? Veja, depende o conceito com que a pessoa fala, a ideia com que ela fala. De modo geral, não use o nome de Deus em vão. Tem tantas outras expressões. Às vezes é apenas um vício de linguagem. Como os antigos, às vezes, os italianos, falavam umas coisas que não tinham consciência do que falavam. Mas a gente deve corrigir. Devemos corrigir e mudar o vocabulário. O Osmar pergunta o que é uma alma tíbia. Filhos queridos, e me lembra depois a pergunta do Eduardo lá, eu acho que eu fiquei devendo. Uma alma tíbia é uma alma indiferente, fria, gélida, cadavérica. São expressões de Santa Faustina Kowalska, no Diário com Jesus Misericordioso. Uma alma tíbia é uma alma que, por várias razões externas, por várias doenças espirituais, perdeu a transcendência, perdeu esse desejo de Deus, esse anseio de Deus. Repetindo, nós precisamos muito da unção do Espírito Santo, uma renovação, um reavivamento na fé, para não chegarmos a um estado de tibieza da alma. Precisamos sempre estar em contato com as coisas de Deus, está alimentando a nossa fé. O estado de tibieza é uma patologia espiritual. Existem doenças espirituais, mas às vezes a gente não sabe quais são as patologias. E é um tema muito pouco trabalhado. E esses dias eu lendo, porque eu estudo, viu gente? Não vai pensar que a gente fala aqui de graça. Estava lendo sobre as patologias espirituais e uma delas é a tibieza da alma. Sobre o Eduardo, e eu vou voltar àquele assunto que ele diz que está gostando de uma mulher casada. E eu recebo às vezes mulheres que estão gostando de homens casados. Olha, só existe um remédio: cortar, ser radical. Aquilo que nosso Senhor disse, que a palavra de Deus vai orientando, ele diz assim: quem não está a meu favor está contra, quem não junta esparrama. Isso quer dizer, não dá para alimentar, não dá para você alimentar um relacionamento que já começou errado.
Se é casado, não é pro teu bico. Corte o olhar, tire o número do telefone, não responda a mensagem, não passe e-mail. Desculpa falar tanto no não, mas é que eu quero dizer, tem que ser radical. Mas eu gosto, muda, o sentimento muda. Esfria, esquece. Não se meta com gente casada, porque vai começar errado e vai terminar errado, porque não é abençoado por Deus. O Fernando, lá de Itapejara do Oeste, diz assim: Padre, sobre a devoção ao terço, ouço muitas críticas das outras religiões por causa da passagem bíblica onde diz que não devemos, em nossas orações, multiplicar as palavras. E confesso também já ter me feito essa pergunta, de certa forma, e até considerando essa prática antibíblica. Como se fundamenta na fé católica a oração repetida tantas vezes no terço? Bom, vou responder tua pergunta, apesar de que os fundamentos da pergunta tenho que basear em duas coisas a resposta. Primeiro, quando Jesus diz, e eu lembro, não multipliqueis palavras, porque a força da oração não está no muito falar. Existe essa frase, mas não tenha dúvida, é bíblica. O que Jesus está colocando aqui é o falar pelo falar. É o rezar pelo rezar. É você medir a qualidade da sua oração pela quantidade. Só que respondendo, Fernando, quer falação mais do que numa igreja evangélica? Onde eles ficam rezando, chega a esquecer. Nossa! Então isso não pode ser o argumento. Porque tanto vale para nós quanto para eles. Aqui o que o nosso Senhor está dizendo é que não queira você, eu, imaginar que a nossa oração é boa porque muito se falou. Mas isso vale para todas as religiões. No que se refere ao terço, quem faz uma crítica dessa, com todo respeito, não tem um conhecimento um pouco maior sobre religiões. É uma pessoa inculta. Por quê? Porque de onde vem o mantra? Leia o livro Filocalia, Diário de um Peregrino Russo. Livros clássicos, onde não é só no cristianismo nem no judaísmo, repetir pequenas frases é uma forma de oração, de introspecção. Então, da onde surgiu a oração do terço? Vou responder com muita calma, Fernando. Veja, todas as religiões, e quando eu falo todas as religiões, eu queria que você entendesse um pouco mais do que cristianismo e entender católico e crente. Não, eu estou falando de religiões congressionais. Por exemplo, eu estou falando, quando eu falo religiões, não estou falando de seita. Eu estou falando de budismo, islamismo, estou falando de hinduísmo, estou falando de cristianismo. Então, religiões com princípios diferentes. Os ritos são muito parecidos. E todas as religiões, principalmente aquelas porque vieram do Oriente, elas têm o costume de tomar certos textos e repeti-los. Assim, aconteceu no judaísmo. No judaísmo, vamos no islamismo. O islamismo, quando chega a determinado horário, eles não se ajoelham onde estão e se voltam para Meca. E não repetem um texto sagrado. Os judeus não abrem o dia e terminam o dia Shema Israel, Shema Adonai Elohim, Adonai. Nós, que viemos desse berço judeu, tomamos vários frases bíblicas e os padres do Oriente repetiam. Na Idade Média,
se começou a recitar os salmos nos conventos, nas igrejas, mas o povo não tinha leitura, não conhecia o latim. Então, para que o povo fosse catequizado, começaram a se fazer as pinturas. Das pinturas se começou a fazer os vitrais. Mas o povo ainda não sabia rezar, ler a Bíblia. Então, eles recitavam orações. Tantos Pai Nossos. São Beda sugeriu que, para que não se perdesse, pegasse pedrinhas e colocasse num barbante. Com o passar do tempo, São Domingo Gusmão teve uma visão, uma aparição de Nossa Senhora. E Nossa Senhora disse que aquele barbante com grãos e pedrinhas seria uma arma muito grande contra os ataques do inimigo. Por isso, se começou a recitar o terço, o rosário. O terço é uma parte do rosário. O que significa a palavra rosário? Rosa, rosário, grinalda de rosas oferecidas a Nossa Senhora. Eu te pergunto, Fernando e todos, que há de errado em recitar o terço? Ave cheia de graça, Ave Maria cheia de graça, o Senhor está contigo. Quem que rezou isso? Anjo Gabriel. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Quem falou bendita sois vós entre as mulheres? Isabel. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Quem disse? Isabel. Não é bíblico? Santa Maria, Mãe de Deus. Padre, como é que Nossa Senhora pode ser Mãe de Deus? Jesus é ou não é Deus? É, Padre. Se é Mãe de Deus, se é Mãe de Jesus, é Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Tem dúvida que sejamos pecadores? Tem dúvida de que precisamos que ela interceda por nós? Agora e na hora da morte? Acho que respondi a contento. Nosso Fé em Debate está terminando. Que pena, né, meu Deus? Um abraço carinhoso. Deus abençoe a todos. Evangelizar é preciso.